Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é ficar do lado de fora em uma situação e olhar para dentro. Empatia é olhar para a situação com outra pessoa e sentir a emoção dela. É com a frase do livro Sobreviver o Luto que eu inicio o nosso bate-papo de hoje. Um espaço criado e pensado com muito carinho para que a gente possa falar dos nossos lutos e dar sentido para os nossos lutos. Meu nome é Lívia, sou psicóloga, sou especialista em luto e hoje eu tenho uma mesa que ela é bem masculina para a gente falar de um tema que socialmente eu acredito que é muito importante para que a gente possa abordar. Douglas, Valtinho, obrigada pela presença de vocês. O Valtinho, ele é servidor público, ele é marido da Carla. Carla, quero te agradecer por emprestar Valtinho aqui pra gente, pra contar um pouquinho da história dele. Pai do José Plácido, e ele é um atleta amador que tá ansiosíssimo para voltar à rotina dele. E o Douglas, ele é contador e o pai da Liz. Os dois têm uma história muito inspiradora de lutos que são diferentes. E acho que vai ser importante a gente abordar essa temática aqui, pensando que tradicionalmente na nossa sociedade, o homem, ele ocupa e ele é, na verdade, tanto pela sociedade como por ele próprio, muitas vezes ele acaba exigindo que se tenha uma força em que as emoções elas não podem aparecer. E isso é muito ruim porque não permitir que as emoções apareçam, não permitir que a vulnerabilidade apareça, isso faz que em alguns momentos, principalmente momentos de dor, momentos de luto, essa pessoa não busque ajuda. Então a gente vai falar hoje sobre o luto do homem exatamente para dar espaço e para que a gente possa compreender sobre a importância de quebrar um pouco desse mito de que homem não pode demonstrar vulnerabilidade e que, da mesma forma da mulher, eles também passam por processos de luto, eles também passam por processos de dores emocionais e essas dores emocionais precisam também de cuidado. Mais uma vez, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu que agradeço o espaço. Eu acho que vai ser uma conversa, como eu disse, né, muito inspiradora. A gente conversou no individual, né, um pouquinho sobre a história de vocês. E eu até tinha comentado com o Douglas, né, o que vocês viveram, a história de vocês, eu acho que ela é muito rica. E compartilhar essa história, com certeza, vai enriquecer para mim, vai enriquecer para quem estiver assistindo a gente. E eu espero que também possa ser um espaço para vocês de acolhimento. Douglas, você é pai da Liz, né? Uma vivência que você teve de perda, que foi uma perda bem... Todas as perdas são traumáticas, né? Mas ela foi bem intensa. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né, de como é que foi o seu processo de luto quando veio a perda da Liz e quando você entendeu sobre esse processo de perda. Me lembro que quando a gente estava conversando, você me disse que você cuidou de muita gente e depois que você foi cuidar de você, né? Como é que foi esse seu processo de luto? No primeiro momento, eu queria me ocupar. Quando os médicos comunicaram o falecimento da bebê, que foi no dia seguinte do seu nascimento, nasceu de 40 semanas, tinha sim uma doença pré-existente que estava sendo acompanhada, controlada, seria operada com chances altíssimas de que desse certo. Então era uma cirurgia delicada por ser bebê, mas era por contrapartida, era podemos dizer que simples. Só que as coisas não aconteceram como nós planejamos. Uhum. E quando eu tive a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com minha esposa, repassar o que havia acontecido, mas foi me ocupar. Então, eu falei, gente, eu preciso de ir no cartório, registrar o nascimento,
para ir no outro cartório registrar o óbito. E eu cheguei na porta do cartório, o cartório estava fechado. Mas o que acontecia? Hoje eu consigo ver que naquele momento eu queria fugir daquilo. Que eu não estava conseguindo sentir, não estava conseguindo lidar com aquela situação. E eu peguei e fui para a porta do cartório, o cartório estava fechado ainda. Aí eu fui numa lanchonete para tomar um lanche, e enquanto isso, aquele tanto de ligação, as coisas acontecendo. E logo em seguida, passado aquele momento, eu lembro que eu falei para minha cunhada: olha, eu não quero que tenha velório. Vamos já passar direto pro enterro? Ela falou: não, tem que ter velório. Aí eu falei: poxa, mas a minha esposa, ela operou ontem, que foi cesariana. Ela falou: não, eu já conversei, o médico liberou, vai dar tudo certo. Ela pode ir ao velório. E eu pensando em preservá-la fisicamente, aí eu falei: não, mas também eu queria pular aquela etapa. Aí passa um pouquinho, minha cliente era brava. Ela falou: Douglas, é o seguinte, você é um covarde. Pra falar a verdade, você quer pular isso aí, você tem que entender que você tem que passar por todas essas etapas. E você não vai ter o direito de tirar isso da minha irmã e nem da minha família, porque nós precisamos nos despedir da Liz. Aí eu pensei: poxa, que dura que eu tomei. Uhum. E eu aceitei. Mas antes mesmo que começasse a acontecer aquele momento de despedida, eu já vi que eu estava errado. Que realmente era importante. Mas eu vi que, sabe quando você fala assim: agora eu vou ter que ir lá, que você dá aquela respirada para poder enfrentar algo. E passado aquele momento de despedida e tudo, fomos para casa e eu comecei a me ocupar. Eu, como você citou, sou contador, então sempre trabalhei o dia todo no meu escritório. E na época eu era professor de faculdade. Então eu tinha um dia ou dois livre, eu comecei a fazer direito. Então eu já trabalhava o dia todo, dava aula praticamente todos os dias à noite. Aí eu comecei a fazer direito. Então tinha dia que eu era aluno, tinha dia que eu era professor. Tinha dia que eu era professor, passava matéria para os alunos, saía, entrava atrasado na aula como aluno. E me ocupando, me enchendo de afazeres, de atividades. Mas não era intencional, assim, eu não pensava: vou fazer isso para não ter que lidar com tudo, para ficar mais tempo fora de casa. Eu não tinha essa intenção. Não tinha racionalidade, né? Exato. E aí eu deixei de cuidar de mim. Eu engordei horrores. Não que hoje eu esteja magro, mas que já foi muito diferente disso. E aí eu parei de treinar, eu comia o que tivesse na rua, espeto. E você vai comendo aleatoriamente, você não tem seletividade nessa alimentação, não tinha cuidado. E eu fui só engordando. Tava fazendo terapia, tava tomando remédio, que eu já fazia isso antes do acontecimento. Mas, mesmo tendo aquele acompanhamento, eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E aí, eu lembro que dos momentos que teve uma virada de chave, a minha sócia falou: por que você não vai na minha nutróloga para ver... Aí eu fui e fiz os exames. Aí a minha nutróloga falou assim: você é um belo candidato para morrer em menos de 3 anos. Eu falei: que isso? Ela falou: senta aqui. Eu tava com alopecia, então tinha caído resto de cabelo que tinha aqui, tinha caído um pedaço da barba, tinha caído aqui, e eu comecei a chatear por causa da barba, para falar a verdade. E aí eu fui na nutróloga e ela falou: olha, você tá com pré-diabetes, você tá com pressão alta, você tá com gordura no fígado grau 2. Aí eu falei: e quantos graus que tem? Ela: 3, Douglas, você tá pra ter cirrose. Aí eu falei: poxa... Aí tava com colesterol alto, meus índices estavam todos bagunçados. Ela falou: olha, você é um forte candidato para morrer em menos de 2 anos, no ritmo que você tá. Você vai ter que escolher, ou você vai ser professor. Não dá, você é professor, você sabe, eu ia passar fome. Não, é verdade, dar aula em faculdade privada é difícil, para não falar outra coisa. E ela falou: olha, escolhe o que você consegue lidar como profissão, tranca essa faculdade, você vai ter que fazer escolhas, ou a vida vai escolher as coisas por você. E aí eu comecei a ficar com medo.
Aí aquele primeiro momento deu aquele medo, eu falei assim, vixe. E aí comecei a tentar mudar alguns hábitos. Até então eu ainda era casado. Eu fiquei 2 anos mais ou menos casado com a minha ex-esposa após o falecimento da bebê. Mas eu comecei a ver, eu lembro que eu conversei com uma nutróloga. Ela falou assim, deixa eu entender seu contexto. Eu falando, ela falou, isso é fuga, Douglas. A nutróloga falou, isso tudo é fuga. E você tá com as piores. Não dá pra você continuar desse jeito. Você vai acabar com a sua saúde se você tiver um infarto. E aí eu comecei a tentar lidar com algumas coisas. E passado um tempo, eu e minha ex-esposa separamos. E aí eu comecei a ver que eu não tinha lidado ainda com a dor de fato. Que eu tinha tido muitas fugas e que eu tava tentando tratar. Momento nenhum eu falei, eu não posso sofrer. Mas você falou uma coisa que eu tinha vergonha de demonstrar fragilidade. Sabe? E hoje eu entendo que a fragilidade é um ato de força. Assumir é um ato de força, não é um ato de fraqueza. Sabe? Assumir que tem determinados assuntos que realmente quebrantam a gente. Aquele dia que a gente estava conversando, passou um pouquinho, eu tava emocionado com a conversa, sabe? E demora pra gente conseguir ver isso. A gente vê, às vezes, o quanto a gente perdeu de tempo pensando assim, poxa, poderia ter entendido isso um pouco antes, mas a gente vê também o quanto todas as dores, elas eu acho que a dor, o sofrimento, o luto, ele é muito pedagógico, ele ensina muito a gente, sabe? E principalmente sobre essenciabilidade, o que é importante. O pessoal fala, né, que pessoa que tem vários problemas até ela ter câncer. Uhum. Aí ela passa a ter um problema. Uhum. E quando a gente tem uma perda assim, a gente olha um pai reclamando que a minha ex-mulher tá com isso aqui. Eu falo, poxa, eu queria ter uma ex-mulher enchendo meu saco por causa de pensão, porque aí sim eu saberia que eu tenho uma filha. Uhum. E aí eu comecei a ficar chateado com tudo. Sabe quando você se sente... não é injustiçado, mas você fala, porque eu gosto muito de entender as estatísticas, as probabilidades que as coisas aconteçam. E aí fui pesquisar, era tipo 0,002% a chance de uma bebê nascer com hérnia diafragmática, que era o caso da Liz, e falecer. Então era uma chance mínima. Só que a gente descobre que quando acontece com a gente, a probabilidade é 100%. Porque é probabilidade quando é com os outros. Aconteceu conosco, é 100%. E aí, eu me chateava muito. E logo depois veio a pandemia. Cara, a pandemia fez a gente valorizar, pelo menos pra mim, valorizar mais ainda as pessoas. Eu sempre gostei, sou sempre aquela pessoa que tinha empatia, tinha tudo, mas sabe quando parece que vem aquele tanto de lição que aconteceu, a Liz é de 2018. Em 2020, em março, aconteceu a pandemia. E eu separei em 2020 também. São tantos fatos que vieram acontecendo que eu comecei a olhar a vida assim e falar, eu não vou criar problema com isso aqui. Uhum. Não vale. Sabe, quando você começa a olhar a vida com um olhar diferente, falar, nossa, minha amiga me chamou pra ir na casa dela, ela mora lá longe, eu vou. Pra ficar meia hora. Igual a gente já aconteceu, você vê, de eu chegar tarde num lugar, ficar lá meia hora, não comer, não beber, mas fui lá, dei um beijo, dei um abraço em todo mundo, porque a gente não sabe qual é a última oportunidade que a gente vai ter. Sabe, a gente começa a valorizar muito mais as pessoas, valorizar as pessoas que realmente gostam da gente, que abraçam aquilo, e a gente muda, a gente nunca mais é a mesma pessoa, sabe? Que quando há uma inversão da ordem cronológica de partida das pessoas, é muito duro. E é assim,
é destruidor. É destruidor. Porque quando aconteceu, não foi... Tem gente que fala, nossa, ainda bem que não viveu um tempo para... Eu sei, até isso eu falo. A pessoa não tá com maldade, ela tá querendo me consolar, ela só não sabe o que tá falando. Mas sabe que quando eu pensei nessa frase, né, de empatia e simpatia, é exatamente isso. Às vezes as pessoas, elas têm a boa vontade de falar, mas pelo menos tal coisa, mas viveu isso. Isso não é pelo empático. Menos ela não sofreu. Isso não é empático. Isso não é empático, né? A empatia é exatamente esse outro lugar de tipo... Que droga que aconteceu, né? Mas tô aqui contigo. O que eu posso fazer pra você? E as pessoas têm uma visão muito diferente quando elas estão do outro lado também. Eu tenho um amigo que ele via eu tentando expressar meu sofrimento e ele falava pra esposa, poxa, será que o Douglas nunca vai superar? E aí quando a esposa dele engravidou, quando ela engravidou, ele me ligou chorando, falando assim, cara, hoje... Só o medo que eu tenho da minha esposa perder o filho, que ela tá começando a gestação, eu já me arrepio todo e eu consigo entender o que você sentiu. Sabe, só da esposa dele engravidar, ele começou a entender um pouco daquilo que eu vivia. Graças a Deus, o bebê dele nasceu lindo e saudável, enfim. Mas quando a esposa dele engravidou, eu fui uma das primeiras pessoas a saber da gravidez. E ele quis expressar assim, cara, agora eu sei o que você tá falando. E quando a gente tem uma perda dessa, eu não perdi uma filha de um dia. Primeiro que eu acompanhei toda a gestação, eu sempre sonhei em ser um pai de família, fui criado em igreja evangélica, fui sempre criado para ser um pai de família e tudo. Eu era louco para ser pai. Embora não tivesse sido planejado, em momento nenhum fiquei triste com a notícia de que eu seria. Desde o primeiro momento, assim, é claro, quem fez, puta que pariu, eu tô fudido agora, não tava planejando. Mas eu não recebi com tristeza a notícia, eu recebi com muita alegria. E quando a gente perde alguém nesse ponto, a gente não perdeu a bebê de um dia, a gente perdeu um pedaço da gente. Sabe? Uma construção. E toda vez que alguém morre, um pedaço nosso vai embora com essa pessoa. Sabe? Um pedaço nosso morre. O que conforta é saber que um pedaço de quem foi fica com a gente também. Então, quando a gente vê aquilo ali, você põe a mão na cabeça, você encosta a cabeça no travesseiro, você fala, poxa, logo eu, que fiz tudo, que queria tudo. Tem pai que não quer registrar, que não quer pagar pensão, que não quer levar na escola. Eu só queria que minha filha estivesse aqui. E a gente fica com pena da gente mesmo, num determinado momento, a gente fica puto com a vida, com Deus, E depois a gente começa a ver que a gente nunca vai entender. A gente só tem que aceitar. Isso é para muitas coisas da vida. A gente tem que aceitar, porque o entendimento é impossível. Então, eu comecei a pensar assim, o que isso me transformou, sabe? Eu sou aquela pessoa que tem orgulho da própria história e que gosta de ser quem é, e que eu tenho consciência que se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu não seria quem eu sou. Então, eu tento, claro que a gente falha o tempo todo, mas eu tento viver, poxa, não pude viver com ela, mas eu posso viver por ela, sabe? Honrando a memória, honrando o sentimento que eu carregava dentro de mim, carrego até hoje, vou carregar para sempre, e levando aquilo como uma lição de vida, uma lição de quão passageira a vida é, de quão impotentes nós somos perante algumas situações, que é a hora que você tem você não pode fazer nada
Eu lembro quando o Dr. Zacarias Calil me explicou o que tinha acontecido e que a chance dele sobreviver era tipo 1%. Eu acredito que seja 0, mas ele tinha que falar algo que eu pudesse ter esperança. E eu não podia fazer nada. Que aí você fala assim, eu sou muito pequeno. Mas quando a gente descobre o nosso tamanho, a gente descobre também o quanto a gente precisa de ser humilde, o quanto a gente precisa de reconhecer as coisas e que a gente não pode negligenciar a nossa dor, sabe? A gente não pode querer ser forte o tempo todo. E eu sempre quis ser forte. Isso vem de mim. Isso vem de mim, vem de dentro pra fora. Mas chegou algum momento, parece que foi juntando e aí E estourou. não coube mais. E começou a transbordar. Só que quando começou a transbordar, transbordou muito mais do que eu imaginava, sabe? Mas eu acho que até isso é importante. Que às vezes a gente tem que ser quebrado para poder ser reconstruído. Mas sabe que se a gente for parar para avaliar, os homens eles são injustamente ensinados de que não pode demonstrar certos sentimentos. Não pode chorar? Não pode. Por quê? Porque significa mostrar vulnerabilidade e jamais o homem pode mostrar isso, né? Mas o quanto que também... E aí te ouvindo me vem na cabeça, né? Essa impotência diante do processo de adoecimento da Alice, a gente pode assim chamar, já que ela tinha uma condição, né? E nasceu com essa condição. O quanto que essa impotência te fez, ao longo do seu processo de luto, entender o quão potente você é. Porque você também tem muita potência dentro de você, mas você só foi capaz, talvez, de avaliar e de enxergar isso estando do outro lado na impotência também. Sim, eu acho que é exatamente isso. Que é quando a gente tem que ser forte além da fraqueza, sabe? Então, a gente entender que existe essa fraqueza, que existe essa vulnerabilidade, é o que nos faz forte, sabe? E quanto mais a gente tenta esconder isso, menos a gente descobre o quanto a gente tem ainda, sabe? E por isso que eu falei que vem de dentro pra fora, a gente não escolhe. Que eu fiz a promessa que eu nunca mais quero deixar, eu não quero desistir de mim nunca mais. E porque eu sei que em determinado momento eu vou voltar a lutar. Só que se eu luto agora, eu vou lutar contra X. Se eu luto lá na frente, quando eu reagir sozinho, eu vou lutar contra 5X. Então, eu prometi nunca mais desistir de mim, sabe? Enfrento as dificuldades dia após dia. Cada dia é uma luta diferente. Cada dia. Hoje é tudo... Isso me transformou muito. Inclusive, meu prognóstico também mudou muito. Desenvolvi algumas coisas após isso, sabe? E ainda assim eu falo, olha, não posso desistir. Porque uma hora eu vou reagir. E se eu demorar a reagir, eu vou ter que enfrentar um problema muito maior. E ter tido tudo isso me inspira a continuar. Sabe? Igual tem aquela música, eu não vim até aqui para desistir agora. Então, não dá. Sabe que você estava falando da questão de perdas concretas, né? E de perdas simbólicas. E o processo de luta é exatamente isso, né? Ele é muito além das perdas concretas, né? A gente tem todo um processo simbólico que muitas vezes é negligenciado pela gente e é negligenciado, no caso do homem, pela sociedade, exatamente porque não se pode demonstrar nada. E aí eu penso em você, né, Valtinho, que tivemos perdas concretas, mas tivemos também perdas simbólicas no seu processo, né? Você é uma pessoa que finalizou, graças a Deus, né, o tratamento de um câncer. E eu me lembro que na última quimioterapia estávamos lá, né? Eu falei pra ele assim, eu tava muito emocionada e a gente segura um pouco da emoção, mas é muito gostoso ver todo esse processo. Mas só você sabe o que você viveu. Sim. Né?
Me conta o seu processo de luto, que é um processo diferente do Douglas, mas ele não é um processo maior ou menor. É um processo diferente, é um processo que também teve dor. Sim. Bom, a primeira quebra, o primeiro luto, vamos dizer assim, é a gente entender que a vida não tem roteiro. Né? Porque muitas vezes a gente trata a vida, alguns elementos da vida como roteiro, uma receita de bolo, né? Então, o que é que não se pode fazer para ter câncer? Fazer atividade física, não fumar, não beber, ter uma alimentação equilibrada. Ok, siga o roteiro. Quando eu sou diagnosticado com câncer, é porque eu também. Mesma pergunta. Porque eu? Eu faço tudo correto, tudo certinho. Não tem Qual que era a probabilidade de uma pessoa com a vida que você tinha ter câncer? Aí é 100% quando é com a gente. Justamente. Sem parentes próximos que já tenham tido. Então, assim, a probabilidade realmente é conosco mesmo, né? Porque realmente não tinha nada para direcionar. Que explicasse, né? Justamente. Mas veio, né? E o diagnóstico é realmente... O pessoal fala que é um soco no estômago, não é uma surra completa. É uma surra completa, porque a gente não sabe de onde está vindo a pancada, a gente cai e para levantar é difícil, né? E o segundo luto é entender que o homem, ele desde pequeno, e eu também sempre tive essa intenção de ter autonomia, de fazer minhas coisas, nunca depender de ninguém. E a partir do momento que a gente vê que vai depender de alguém, por mais que sejam as pessoas mais queridas da sua vida, isso é traumático também. Eu não posso ir na esquina, né? Eu não posso ir no supermercado, né? A gente vê assim que... É humilhante, né? Bastante. Eu tive um acidente de moto que eu quebrei os 2 braços. Então eu dependia pra comer, pra tomar banho, pra tudo. É deprimente quando você depende de outra pessoa pro básico, né? Eu entendo quando você fala isso, porque eu lembro que muito novo eu já vi assim, que eu falei, putz, mas depender dos outros cara, aquilo ali desconstrói a gente se sente tão pequeno, tão inferior, é muito ruim, eu te entendo. Justamente. O pessoal fala assim, você voltou à pandemia, né, que agora você pode ficar fechado. Não, a pandemia a gente ia na padaria, voltava, né, dava uma volta na rua, né. E era também, se a gente for parar pra pensar, né, era algo decretado. Justamente. De que não era só você, era todo mundo que não poderia, isso. Né. Então, assim... Dentro de casa, você não pode sair. Se precisar de uma coisa, pede para alguém, né, para alguém trazer para você. Então, quer dizer, a minha autonomia, aquilo com o qual eu fui criado, né, e uma coisa que eu gostava bastante de ter, de autonomia, de fazer as coisas, estava cortada, né? E a partir do momento que a gente entende que o diagnóstico, ele te dá possibilidades e não uma certeza, isso também é uma pancada muito grande, uma coisa que realmente essa barreira que a gente tem de não chorar, de não se enfraquecer, ela cai automaticamente. Não existe possibilidade de você segurar essa barreira, porque no meu caso foi diagnosticado que eu estava com câncer, meu câncer estava nos ossos, mas não se sabia de qual órgão originava. Não se sabia, né? Não se sabia a complexidade, né? Não se sabia também a amplitude, a que ponto que estava. Então, assim, era uma coisa muito subjetiva. Só sabia que o diagnóstico era câncer e que estava nos ossos. A gente já pensa, né? Poxa, eu vou morrer ou vou para cadeira de roda, né? E nesse momento a gente cai na besteira de pesquisar no Google, né? O que vai acontecer comigo, né? E o Google é um péssimo médico, né? Péssimo. Que isso, no momento de dúvidas, de perguntas, que a gente não tem respostas ainda, ninguém tem respostas ainda, né? Acaba deixando a gente mais ainda no chão, né? E esse momento de incerteza, esse momento de não saber, né, para onde eu vou, o que vai acontecer, realmente qualquer barreira de não chorar, de se proteger, de se bloquear, ela deixa de existir. Eu falo que eu não me recordava de qual data eu havia chorado pela última vez.
né? Acho que eu até comentei com você. Você comentou até, eu me lembro que eu até tinha anotado aqui, você falou assim, eu acho que a última vez que eu chorei foi ali em 2006, no velório do meu avô e tal. Eu me lembro disso. Isso. Então, só que quando aconteceu isso, justamente por essa barreira ter sido derrubada de maneira tão abrupta, né? Eu brinco que as pessoas não podiam apontar o dedo para mim, que eu começava a chorar. Né? E chorava, porque realmente é como se eu tivesse no ar, sem qualquer parâmetro de limite, sem saber para onde eu ia, né? Até chegar realmente o diagnóstico, saber de onde, né, que estava vindo da medula, né? O tratamento seria aquele, o protocolo a ser seguido era aquele. Falei, bom, agora eu tenho uma estrada para seguir, eu tenho um parâmetro ali de delimitação, né? E o tratamento eu já sei como é que vai ser. Então, aí a gente dá uma acalmada, né? Porque pelo menos existe um caminho a ser seguido. Né? Algum momento você pensou em, não vou fazer? Não. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é aquele negócio, eu tenho um filho de... Quando eu fui diagnosticado, ele tinha 11 meses. Mas é o que você falou, né? É o não desistir, né? É porque você não conhece a mulher dele. Ela é muito maravilhosa. Então, assim, quando ele fala, né? Em nenhum momento me vem muito a figura da mulher dele. Eu vou morrer, minha mulher vai ficar viúva, vai casar de novo. Aí ela vai ter o dinheiro da minha pensão. E vem a imagem do José, que é a cara dele, né? Então, eu consigo, inclusive, entender, né? De que talvez o não desistir não era uma possibilidade, né? Justamente. Até porque você é um cara novo. E aí, a gente também tem um outro ponto, se a gente para avaliar, né? Hoje, a gente pega pessoas ali dos seus 40 e poucos anos que estão profissionalmente num processo de ascensão, né? Construção da família tá a todo vapor, né? Então, assim, a potência dessa fase de vida, ela é muito grande nesse nosso momento que a gente vive, né? Justamente. Então, assim, o que eu pensava? Poxa, meu filho tem 10 meses, 11 meses, né? E assim, o diagnóstico foi um mês, o aniversário de 1 ano dele, né? E no aniversário de 1 ano dele, a gente não havia contado para poucas pessoas sabiam, né? Então a gente estava lá firme, sorrindo para todo mundo e tal, mas por dentro, né, a gente estava um pouco assim, destruído, né? Mas fizemos o aniversário dele porque ele merecia, né? E justamente essa questão de fazer o tratamento. Poxa, eu tenho um filho, acabou de fazer 1 ano, né? Tenho uma esposa, tenho uma casa, tenho uma família, tenho meus pais, né? Eu não posso desistir, né? Tem tanta coisa boa na minha vida. E por você mesmo também, né? Justamente. Tem tanta coisa boa, minha vida é tão boa, né? Eu não posso desistir fácil desse jeito, né? Existe um arcabouço, né? Que me envolve aqui, que eu tenho que lutar, né? Não só por eles, mas por mim também, né? Como você mesmo mencionou. Justamente para tentar revigorar. Então, quando o tratamento sai, que a gente entende que existe o caminho a seguir, o caminho a ser percorrido, as coisas dão uma acalmada, né? Passa a dor psicológica, aquele momento que a gente fica um pouco perdido, né? E aí vem o tratamento, né? Que é realmente a dor física, né? Porque aí ele é um pouco mais longo, né? E a dor física a gente não tem como fugir, né? No caso meu, veio da medula, né? Então, toda a medicação, todo tratamento, né, direcionava-se à medula e ao sangue, né? Então, não tinha como escapar, né? O sangue tá circulando ali, não tinha como escapar do mal-estar, dos efeitos colaterais, o corpo todo. Direto. Dos efeitos colaterais. Foi quanto tempo de tratamento? Eu comecei em junho de 24, terminei agora dia 15 de abril. Parabéns. No dia do aniversário do Zezinho. Meu filho. Parabéns, cara. Eu falo que existem coisas que são inexplicáveis, mas que elas acontecem. Então, olha que... Justamente. Que há algo que a gente não consegue nem dizer não o que explicar, é, né? Não tem, né? Não tem como explicar. Justamente. Então, assim... essa dor física, eu não tenho como comparar com a dor, né, da incerteza, a dor da ruptura, né? Mas eu acredito, talvez, né, que seja também um tipo de quebra, um tipo de luto, porque a gente passa a conhecer o corpo também da maneira diferente, né?
que a gente começa a sentir dores que a gente não sentia, conhecer partes do corpo que a gente talvez não conhecesse tanto pelos efeitos colaterais, né? Porque, assim, a gente tem desde dor de cabeça até alucinação com medicação. É uma coisa, assim, para quem está muito fora, assim, da história, fica assim, mas, né, será que é isso tudo mesmo? Não, realmente porque são efeitos colaterais realmente muito, muito violentos, né? E realmente é um tipo de quebra, um tipo de luto também, né? Que acaba trazendo, né, essas consequências físicas, mas felizmente não deixou nada, né, nenhuma sequela, nada, mas realmente machuca, né, por ser o período um pouco mais longo, né? E a gente tem aquela ideia também, assim, que a gente está fazendo tratamento e vendo outras pessoas serão tratadas também, né? Então, assim, pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas com doenças mais graves do que a minha, aí você olha, a pessoa está feliz, né? Está conversando, está esperançosa de que vai ter cura. A gente olha e fala assim, poxa, eu tenho que levantar. O meu é muito menor que o dela. Eu tenho que colocar meus 2 pés, dobrar meu joelho aqui, agradecer, levantar e ir para a luta, porque o meu nem se compara com essa pessoa. Né? Trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Justamente. Porque esperança enquanto tem esperança, tem vida. Justamente. Enquanto a gente perde as esperanças, eu acho que a gente perde basicamente tudo, sabe? Então, eu até tatuei no meu peito, esperança. Que eu pensei, eu quero sempre olhar e lembrar o que eu não posso perder. Porque se a gente perder a esperança, a gente perde a vida, sabe? Porque a esperança, ela, na minha opinião, é o que te mantém, sabe? Igual você falou, se olhar outras pessoas piores, você fala assim, poxa, eu tenho esperança. Isso. Eu te entendo. É bonito você ver alguém assim que supera, né? E eu imagino que você é uma outra pessoa, né? A gente muda bastante. E a gente não percebe mudança, a gente vai perceber tempos depois, né? Talvez eu vou perceber algumas mudanças daqui a alguns anos ainda, né? Porque algumas mudanças são um pouco mais gradativas, né? São mais lentas, mas a gente muda muito. A gente passa a ver a vida de uma perspectiva diferente, as pessoas de uma perspectiva diferente, né? Coisas que a gente dava importância, a gente realmente não passa a dispensar, né? Outras coisas a gente passa a valorizar mais, né? E é realmente isso, de você mudar e tentar mudar sempre para melhor, né? Sempre tentar ser algo para produzir algo melhor, algo para te fazer engrandecer, né? Porque eu acredito que um processo traumático como esse, ele não vem à toa, né? Então, já que veio, né? Já que eu não consegui responder mas já que veio, né? Deixa eu aproveitar, né, para fazer isso aqui me engrandecer. Nunca vai entender, né? Nunca vai entender. E às vezes, exatamente, às vezes nem vai ter essas respostas, né, para essas perguntas. Eu acho que nunca vou ter as respostas de algumas coisas. E ficar em busca dessas respostas deixa a gente atolado, às vezes, até na autopiedade. Fica preso. A gente fica atolado, assim, nossa, mas por que eu? Por que fulano faz isso, ciclano faz isso? Cara, a gente na hora que se a gente não aceitar, fala assim, olha, eu só tenho que aceitar. Eu lembro que no dia do velório, meu primo, no primeiro dia que eu comecei a lidar, eu já ouvi isso. Eu lembro que meu primo me abraçou, aí ele falou assim, ó, primão, não tenta entender nada. Só aceita. Aceita, sofre o que você tem que sofrer, faz o que você tem que fazer, mas não tente entender. Eu lembro que eu comecei a ouvir isso naquele dia, já do primeiro dia que eu comecei a lidar. E enquanto a gente pega e aceita, olha, vai ficar sem resposta mesmo, foda-se, não tem como, a gente não consegue dar um passo, sabe, em direção a melhorar, sabe? Mas as respostas, na verdade, elas vão ser algum significado que a gente vai dar, né? Então, assim, talvez a gente não vai ter as respostas objetivas, mas a gente vai conseguir dar significado para algumas das nossas perguntas.
E esse que é o ponto, e esse que é o, se a gente for parar para avaliar, né? É todo o caminhar de um processo de luto. Você tá falando, né, da questão do... Não tenta pensar, né? Só sente. É tão importante a gente não racionalizar esses momentos de emoção, né? Porque pode parecer incoerente, mas é somente através da gente acessando as nossas dores que a gente consegue cuidar das nossas dores, né? Talvez vocês só entendem hoje a beleza da vida porque vocês estiveram num lugar que vocês não gostaram. E isso funciona também com o processo de luto. A gente só consegue olhar para as nossas dores e cuidar dela quando a gente acessa ela. E hoje de manhã eu tava conversando com uma paciente sobre isso, né? A vida te dá... Que é a frase de uma série que é do This Is Us, não sei se vocês chegaram a assistir. Não vou dar spoiler. Mas bem no início, tem uma cena que um médico fala: é você pegar o limão mais azedo que a vida te ofereceu e fazer dela uma limonada, né? Vocês não deixaram de viver o processo de luto. Vocês, na verdade, sofreram em todo o processo de luto de vocês. Mas hoje vocês estão aqui contando a limonada de vocês, né? E o quão potente é isso, o quanto que por isso que eu falei, é muito inspirador a história de vocês dois, exatamente porque são lutos diferentes, com dores diferentes, mas algo a gente consegue aprender de vocês. E não gosto desse lugar de... a gente sempre tem que aprender de algo ruim que aconteceu na nossa vida. Não gosto dessa fala, né? Mas o quanto eu aprendo ouvindo vocês, isso pra mim é algo que não tem preço. Realmente a dor, ela maltrata, né? Mas ela ensina. Então, como eu mencionei, né? Já que veio, vamos aprender. Né? Vamos tratar isso aí como um professor, né? Claro que no primeiro momento a gente não vê isso, a gente, né, tenta, né, pensar de outra forma, mas quando acaba o processo, que a gente começa realmente a entender tudo que aconteceu, né? A gente passa realmente a buscar, né, os ensinamentos e como a gente pode se reerguer através daquilo ali. Não, com certeza. Sabe que eu tava me lembrando, quando a gente tá falando do processo de luto do homem, e eu acho que vocês dois trouxeram muito bem, que tem aquela questão da vergonha, do mostrar-se vulnerável, né? Mas o quanto que permitir o cuidado faz com que se crie conexões, né? Conexões com pessoas que vocês já conheciam e conexões com pessoas que vocês passaram a conhecer por causa de compartilhar um pouquinho dessa dor. Não, e é engraçado que algumas situações assim, você vê algumas pessoas que outrora eram muito importantes, você vê assim, olha, eu acho que não é a pessoa que eu esperava que fosse no momento desse. Mas em contrapartida, é surpreendente. Algumas pessoas, às vezes, que você conhece há pouquíssimo tempo, ou uma pessoa que você não esperava nada, a pessoa chega e fala: eu tô aqui junto, não sai daqui. E sabe, quando você fala: não, eu quero resolver, deixa eu resolver, a pessoa: não, eu vou ficar junto. Sabe, você se surpreende, sabe, é surpreendente quanto algumas pessoas são reveladas pra gente. Isso é bom e é ruim, né? Mas eu olho assim, das pessoas que me surpreenderam, que me abraçaram ali naquele momento e falaram: vamos caminhar junto. Daqui, eu lembro que quando que a bebê sofreu um infarto num dia e foi tendo outros infartos no decorrer da noite até que faleceu. Quando o pessoal falou pra mim assim: olha, você não pode ficar no hospital porque a sua esposa está acompanhada, a gente vai fechar. Eu peguei e falei: se você tá aqui na porta do hospital, ninguém me tira, eu não vou sair daqui com minha filha na UTI, sabendo a probabilidade que aconteça algo. Passou um pouquinho, meus amigos começaram a chegar na porta do hospital, começaram a sentar e falar: não, a gente veio passar a noite aqui também, vai sentar todo mundo, se você não vai embora, a gente também não vai. E eu lembro de cada pessoa que tava lá. Sabe assim, quando algumas pessoas são reveladas, às vezes você nem pensava assim: mas fulano, aí a pessoa vai lá, ela não fala nada, ela senta ali, triste, ela não sabe o que falar, e ela nem precisa, para falar a verdade. E tantas pessoas são reveladas em alguns momentos que às vezes a gente não teria visto isso se não fosse
aquela situação. E você permitiu o cuidado, né, Douglas? Porque acho que também tem esse ponto. A autorização do ser cuidado, e aí também no seu caso, né, no caso, né, Valtinho, de ter alguém para que pudesse te ajudar, isso é muito importante, exatamente porque se a gente para avaliar socialmente as profissões de cuidado, elas são geralmente ocupadas por mulheres, né? E aí, quando tem essa situação em que o homem precisa ser cuidado, ele às vezes se sente tão esquisito, tão estranho, mas o quanto que é importante essa autorização interna, mas, né? Não, e eu sempre fui muito cascudo, então eu tive dificuldade pra isso, sabe? Eu tive dificuldade pra aceitar a pessoa falar, não, eu lembro que um amigo meu um dia chegou na minha casa, eu não queria conversar com ninguém, ele chegou lá em casa com a pizza, ele, a esposa e mais um casal de amigos. Ele chegou com a pizza, ele falou, não, vim jantar com você aqui. Aí eu, não, a gente vai jantar, e entrou, eu falei, pô, que cara invasivo. E cara chato. Aí passou um pouquinho assim, quando a gente começou a conversar, sabe, você fala, obrigado por você ter vindo, cara, você trouxe um pouquinho de esperança, você trouxe um pouquinho de vida, sabe, e o aceitar é difícil demais. Eu não sei quanto que você teve dificuldade, mas eu tive muita dificuldade para aceitar ser cuidado, porque eu era a pessoa que cuidava. Eu era a pessoa que qualquer problema que alguém tinha, eu era a pessoa que ia lá e resolvia, ia lá e cuidava. Então, aceitar ser cuidado quando você é o cuidador é duro. Mas sabe o que até me vem na cabeça? Até pra gente caminhar aqui pra conclusão. Vocês acham que no processo de luto de vocês, na experiência que vocês tiveram, tem uma mudança de olhar em relação à identidade que vocês hoje têm sobre vocês? Bastante. Porque, no meu caso, foi um processo de quase 1 ano. E nesse processo, como eu mencionei, eu tive esse impacto, né, mental, psicológico. Depois a dor física. Talvez a dor física tenha ensinado mais ainda, né, porque não tive como fugir, né, dessa dor, né. E essa questão que você mencionou de aceitar, né, ser cuidado, eu não tive essa opção. Né? Eu comecei a fazer quimioterapia, tinha dias que eu queria ir na cozinha beber água, eu tinha que pedir água, minha esposa trazer para mim, porque eu não dava conta de levantar, ou senão levantar me sentia dor. Então, tive que aceitar na marra, né? Então, começa a partir disso aí, né? Você não tem opção, não tive opção de querer, né, fazer de outra forma, né? Então, assim, o processo físico te impede de andar, te impede, como mencionei, de ir na rua. Então, essa dependência, né, que você não tem opção de fazer escolha, né, ela te traz bastante ensinamento, né? Então, você passa ali os dias em casa, fechado, né? Não tem um dia que a gente não sente o mal-estar, né? Às vezes sente menos, às vezes sente mais, né? Mas todo dia tem alguma coisa, né? Uma novidade, uma surpresa, como eu sempre falo. É tempo ruim o tempo todo. Justamente. Sempre tem uma surpresinha no dia, né? Por mais que a gente, hoje eu estou bem, mas amanhã, como é que vai ser, né? Então, todo esse processo é um processo de mudança, assim, de olhar, né? Porque a gente tem muito tempo ocioso, muito tempo sentindo, né, mal-estar, né? E tudo isso faz a gente refletir, pensar, né? Não só no agora, mas como é que vai ser amanhã, como é que vai ser daqui 1 semana, daqui 1 mês, né? O tratamento termina no mês que o médico mencionou, como é que eu estarei lá, né? Então, toda essa questão de perspectiva, de ter uma esperança, né, como você citou, né, traz essa busca de uma visão nova que a gente busca ter através, né, desse ensinamento da gente, né? Você falou até, um dia de cada vez, né? Acho que é uma construção diária, né? Eu vivo hoje, vou ver como é que eu vou estar no dia de amanhã, e o amanhã eu penso amanhã, porque eu preciso olhar para o hoje. Justamente. E para você, Douglas, você percebe uma mudança de identidade, de um olhar para você? Sim. Quanto mais acontecem algumas coisas assim que
me ocorreram durante a vida, mais eu consigo ver o quão pequeno e impotente a gente é. E quando a gente começa a reconhecer isso, a gente começa a entender que eu tenho obrigação de chegar e cumprimentar e abraçar as pessoas. Por quê? Porque eu não sei qual é o último dia que eu vou vê-las ou que elas vão me ver. Sabe? Que a gente é o que a gente deixa nas pessoas. E quando a gente percebe que o que importa é o que a gente transmite, o que a gente é, a gente começa a ser muito mais essencial. Algumas coisas a gente fala, não, isso aqui, eu olho, às vezes você fala alguma coisa, eu falo, ela não falou pra me magoar. Ela falou, e a gente já começa a antecipar algumas coisas que a gente fala, que você já nem tem problema, você nem tem confusão, sabe? Então, você começa a valorizar a vida mais. Você começa a olhar a vida com os olhos de amor, as pessoas com olhos de amor, sabe? Falar assim, poxa, eu vou fazer questão, vou lá na minha mãe, passar meia horinha, dar um beijo na minha mãe, sabe? E isso é muito importante para mim. Foi entender o meu lugar no mundo. Uhum. Que é um lugar de que alguém totalmente submisso à vida que não tem roteiro. Justamente. Que você falou. Isso. A gente nunca vai conseguir predeterminar as coisas. A gente tem só que ir aceitando e fazer o nosso melhor para tentar ser hoje uma versão melhor do que a gente foi ontem. Uhum. Sabe que no primeiro podcast que eu gravei, me veio uma frase na cabeça e que agora vocês falando me vem de novo, que é: o que vale nessa vida são os afetos, porque o resto é cenário, né? E agradeço vocês por compartilhar a história de vocês. Mais uma vez, é muito inspirador. Essa temática de falar sobre o luto masculino é muito importante. A gente tem que quebrar esse tabu, esse paradigma, né? Essa interpretação errada de que o homem não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar vulnerabilidade, porque é exatamente esse outro lugar que a gente encontra as nossas potências. É muito corajoso mostrar a vulnerabilidade, é muito corajoso estar falando das nossas dores, porque é exatamente onde mais dói que a gente consegue entender sobre as nossas potências. Obrigada a vocês mais uma vez. Acho que eu não vou cansar de me agradecer. Nós agradecemos. Né, por vocês compartilharem a história de vocês. Agradecemos muito também. E obrigada a você por estar aqui nesse bate-papo com a gente, que a gente possa ter esse lugar e esse espaço legítimo para falar das nossas dores e dar sentido para os nossos lutos.